Ela é produtora de conteúdos relacionados à arte, à educação e à literatura. Autora de 90 livros, é especialista em contos infantis. Hoje eu converso com a psicopedagoga, arteterapeuta e escritora Paula Furtado. Apaixonada por crianças, Paula tem como base a contação de histórias, com forte apelo terapêutico. Da parceria de longa data com a Maurício de Souza Produções, vem publicando livros com adaptações de contos e clássicos protagonizados por personagens da Turma da Mônica. E como para ser um bom leitor é preciso ter um bom conhecimento da língua, Paula ainda assina produção e patente de jogos educativos, uma forma de aprender brincando. Paula, que honra receber você aqui no Iluminuras. Seja bem-vinda. Ai, obrigada, a honra é toda minha. Bom, você é especialista em contos infantis, autora de 90 livros. Qual é o segredo para escrever para crianças? Acho que o segredo para escrever para crianças é estar em contato com as crianças, e eu sou psicopedagoga, arteterapeuta, e eu estou sempre em contato com elas, me renovando. Eu acho que essa convivência, assim, é essencial para escrever para criança. E outra coisa é entrar em contato com a nossa própria criança, né? Se a gente perder aquele senso infantil, assim, de se maravilhar com o mundo, com as coisas mais fantasiosas, aí também não dá para escrever para criança. E Paula, qual que é o potencial terapêutico da arte de contar histórias na formação infantil? A história é uma ferramenta terapêutica, assim, muito poderosa, porque a simbologia das histórias, ela tem acesso direto ao inconsciente. Então, sempre vai mostrar para o ouvinte que aquele grande problema que ele também pode estar enfrentando também tem solução. Sempre o ouvinte vai fazer uma projeção com a jornada do herói, que sempre enfrenta desafios, sempre tem conflitos, mas sempre tem possibilidade de saída dos conflitos. É como se eu mostrasse para o ouvinte que o grande problema dele também tem solução e que ele também pode alcançar o almejado final feliz, né, que todos esperam. Isso tudo de forma muito lúdica, muito leve, né? A criança ela aprende sem ter aquele aprendizado formal, por exemplo. E isso é o fantástico, porque se a gente quer colocar a história como ensinamento, ela não funciona tão bem terapeuticamente. Por exemplo, finge que o filho está mentindo muito, a mãe vai lá e pega o Pinóquio. Se ela contar a história e deixar a simbologia agir por conta própria, é ótimo. Ele vai perceber que não é legal mentir. Os valores já estão incutidos na história, né? Agora, se chegar no final e falar assim, olha, tá vendo? Por isso que a mamãe fala para não mentir, aí o trabalho terapêutico acaba, porque aí vira lição de moral, né? E não funciona com a criança dessa maneira. Bom, vamos falar então um pouco sobre uma das suas obras mais recentes. Você lançou no fim de 2020, ao lado do Maurício de Souza, na Bienal de São Paulo, o livro Melhores Amigas para Sempre, né? Uma obra que aborda a importância da amizade. Qual é o enredo? E se você tiver o livro também puder mostrar para a gente? Ah, eu tenho aqui, ó. É esse livro. É assim, esse livro, ele faz parte de uma coleção chamada Coleção Bem Me Quer, que eu só abordo temas de habilidades socioemocionais. Então, todas as habilidades necessárias para a criança viver bem, tanto com ela mesma como socialmente. Então, trabalha muito assim a questão dos sentimentos. E nesse livro, eu falo muito da amizade, que aparece às vezes ciúmes, às vezes aparece inveja, às vezes aqueles sentimentos de rejeição. Então, eu mostro assim que a amizade, a gente pode ter vários melhores amigos, não precisa ser aquele melhor amigo para tudo, né? Às vezes tem um melhor amigo para a gente malhar, tem aquele melhor amigo para estudar, tem um melhor amigo para passear. Então, existem vários melhores amigos, que não precisa ser aquela amizade como exclusividade, porque é um tema que eu estava vendo muito em consultório. Eu estava recebendo muito essa queixa, né, de conflitos entre as amigas por conta disso. Ah, ela me chamou, chamou a fulana, não me chamou. Então, estava dando tanto conflito que eu resolvi criar uma história sobre isso, e aí a Maurício de Souza e a Girassol gostaram do tema e a gente lançou.
E aí quem melhor que a Mônica e a Magali, né, para mostrar esse poder da Sim. amizade. Então ficou uma história assim bem engraçadinha, porque mostra a completude das duas, que elas são muito diferentes, mas elas se completam, né? Então assim, é até engraçado que eu tenho que fazer quando eu escrevo com os personagens do Maurício, eu tenho que fazer uma pesquisa muito afiada, né? Porque eu tô utilizando os personagens dele. E aí a gente vai vendo, uma gosta de amarelo, outra gosta de vermelho, uma gosta de cachorro, outra gosta de gato, uma é calma, mais simpática, outra é mais bravinha. Então, tem essas diversidades, né, essas diferenças, mas que, na verdade, serve como uma completude, que isso é bacana também. E aí eu mostrei alguns pontos que podia causar inveja, né? Por exemplo, tem uma hora que a Mônica fica olhando que a Magali come, come e nunca engorda, né? Então é o sonho. Mas mesmo assim, podia dar uma inveja, mas aí percebe que não é assim, né? Que cada um tem suas características. Então, o tema ficou bem gostoso porque eu expliquei a diferença de ciúmes e de inveja, porque eles confundem muito a criançada, é muito engraçado. Você citou o consultório. Ele é um ponto central, assim, do que você recebe e você transforma isso em história. Como é que funciona? Quando você percebe que você pode tirar dali e levar para os livros para que possa atingir, digamos assim, um público maior? Eu senti uma demanda de alguns temas, porque eu sou especialista né, nas histórias, na simbologia das histórias, e eu sei muito pelos contos, qual história contar em determinado caso, mas tinha algumas específicas, alguns temas que eu comecei a não encontrar na literatura. E aí eu comecei a inventar essas histórias. Eu escrevia antes mais na linha pedagógica, e aí no consultório, como arte terapeuta, eu comecei a sentir essa falta. E aí eu comecei a escrever as histórias para os meus pacientes. E aí eu fui transformando essas histórias depois em livros e agora já não é sempre, né? Às vezes a editora me encomenda um determinado tema, ou a Girassol, a Maurício de Souza, então já vai em cima do que eles falam, mas lógico que eu me inspiro muito nos meus pacientes, em tudo que eu vivi com meu filho, com meu sobrinho. Você trabalha com várias editoras, né? Pela Girassol Brasil, publicou os livros Terapia do Conto, Era uma Vez, Aprendendo Português, Histórias Curando Histórias e Histórias para Aquecer o Coração. Qual é a marca das suas obras, Paula? A marca é sempre esse fundo terapêutico, assim, cada história fica assim muito claro aquilo que eu estou querendo trabalhar. Então, eu falo sobre medo, sobre a criança explosiva, sobre timidez, raiva, medo. Então, o que eu vou percebendo, eu acho que fica muito mais claro, assim, eu fico pensando muito no pai, que é leigo, às vezes, para a história, ou quer trabalhar determinado tema, e aí ele busca aqueles livros que estão assim, como trabalhar o medo. E, na verdade, para a criança, tem que estar subentendido na história, não pode ser tão claro, né? Não terei mais medo, o título. Não, ele tem que estar, o medo tem que ser, ele tem que descobrir lá no meio da história que ele vai se identificar. Então, é uma coisa assim que fica muito subliminar, é nisso que eu acredito. Então, eu comecei a fazer as histórias para ajudar os pais, os terapeutas, né? E porque eu vejo que dá certo. Eu vejo que todas as histórias são eficazes por aquilo que eu falei no começo, né? Sempre tem um conflito e um final feliz. Mas se eu já vou direto naquilo que eu quero trabalhar, é muito mais rápido e muito mais eficaz o trabalho terapêutico, porque eu já vou direto naquilo que precisa ser trabalhado. E depois que você conta a história, eles já entram, já falam, eu também sou assim, eu também já passei por isso. Eles fazem a identificação assim, é imediata. O trabalho é muito bacana por isso, assim, vai muito rápido. O público infantil, ele é exigente? Ele é. Ele é bem exigente. É muito engraçado,
porque às vezes eles ficam perguntando algumas coisas, assim, eles pegam umas coisas no ar, assim, que eles falam, e que dão margem para fazer uma continuação. É muito engraçado. E quando eu faço um livro, eu testo primeiro no consultório. Aí eu vejo se eles dão risada, se eles ficam com aquela cara de assustado, quando a história é mais aventura. Então, o laboratório, assim, com as crianças, é bem bacana, porque às vezes os pais escolhem um livro, não estão junto com a criança, né? Então, eles escolhem pela beleza do livro, né? Por aquilo que eles acharem interessante. E eu já vi assim, eu vejo muito em consultório que às vezes aquele livro mais aclamado lá não é aquele que a criança gosta. Às vezes é o que o Ele pai gosta, né? é o que o Não a pai criança. gosta, porque às vezes deve ter feito a ligação com a história do pai, né? E Sim. às vezes da criança, eles gostam muito desses de animais, sabe? Com animais eles se projetam assim muito. Então eu uso muito as famílias como animais. Então, vou trabalhar do medo, eu uso o leãozinho que tinha medo. Eu tenho um livro de raiva que é o porco espinho, então ele solta espinho para tudo quanto é lado. Esse eu fiz para uma criança hiperativa do consultório. Então foi assim também bem engraçado, porque eu fiz para ele, então eu li a história pelo computador, o livro não estava publicado, e quando foi publicado, que eu fui contar para ele que o livro, sabe aquele livro que você adorava, né? Porque todo dia ele chegava, como ele explodia sempre na escola, né? E batia em todo mundo, ele chegava pedindo esse livro no consultório. E aí, quando eu fui contar para ele, ele olhou para mim e falou assim: eu sei, o meu livro? Aí eu falei, como assim o seu livro? Ele falou, a minha história, você escreveu a minha história de livro. Ele tinha 5 anos e ele Gente. percebeu que aquilo era ele, né? Então eu coloquei exatamente o que acontecia, né? E que depois ele aprendeu a se acalmar, tal. E assim, uma das coisas que eu coloquei no livro que ele aprendeu a se acalmar é que ele foi num lugar que ouvia histórias, fazia arte, que era o meu consultório, né? E aí, quando ele olhou assim, o personagem, ele olhou para mim e falou assim: Olha você aqui de girafa, e começou a dar risada. De bobo, ele não tinha nada. Nada. Paula, você tem uma parceria de longa data com a Maurício de Souza Produções. Como é que foi esse encontro? Uma das donas da Girassol, ela estava num consultório médico e eu também, na sala de espera. E ela estava falando no telefone que ela precisava de uma especialista em contos. Você acredita? Nossa, Aí eu olhei para a cara e falei, bom, eu vou ter que falar que eu ouvi a conversa. Aí eu entreguei meu cartão para ela e falei, olha, eu sou especialista em contos, eu sou escritora infantil, mas olha lá, né? E ela queria exatamente para fazer a primeira coleção de livros da Maurício de Souza, que era o Contos de Andersen Green Perrault, e era para fazer uma adaptação para eles. Foi aí o início. E aí eu comecei fazendo a adaptação dos contos para eles. Aí eu fiz o livro de lendas, aí eu fiz um de folclore, assim, que ficou lindíssimo. Eu fiz com o manual de educador. Também foi um livro adotado pelo governo, que saiu bastante esse de folclore. Aí começamos a fazer outros, até que eu comecei a fazer nessa linha mais autoral dos meus próprias histórias, não adaptando mais, né? Foi trilhando aos poucos, assim. e o que é mais desafiador para você? Criar uma história completamente do zero ou adaptar contos já conhecidos pelo grande público? Olha, o adaptar também é muita responsabilidade, porque ainda por cima, assim, que todos os projetos, às vezes eu tenho que adaptar para idades diferentes, né? Então a gente tem que se preocupar com isso. Eu me preocupo muito em manter bem perto do original. Então, por exemplo, as minhas Cinderelas que eu fiz, eu não coloco a fada madrinha, eu coloco a árvore que a Cinderela plantava, o ramo lá no túmulo da mãe, e as pombinhas mandavam, que realizavam os desejos. Porque eu que fiz esse estudo a fundo dos originais, eu vejo a riqueza dali, né? A árvore é árvore genealógica, então é como se a resposta já tivesse em tudo que eu recebi dos meus antepassados, né? Aí tem a pombinha, que é a espiritualidade, é como se ela tivesse em contato com eu. Então, eu gosto muito
de colocar muito perto do original. É lógico que tem algumas coisas que são macabras nos originais, então não dá, né? Então tem assim, se a gente for pensar, os originais dos contos foram feitos assim, datados na época de Revolução Francesa. Então a criançada ou a família inteira, o programa deles era irem ver decapitação em praça pública. Então o inconsciente tinha que estar preparado para aguentar tudo aquilo. Hoje em dia não temos tudo isso, mas eu gosto de usar mais perto dos originais, essa simbologia que eu acho assim extremamente rica, eu costumo colocar nas adaptações. Eu sei que você já colocou a turminha em várias situações inusitadas, né? Teve o Mágico de Oz, você citou a Cinderela. Você tem algum Sim. livro aí que você possa mostrar pra gente? Ai, olha, esse aqui é lindo, olha. O Pinóquio Ai, é o Chico Chico Bento Bento. e o Maurício de Souza é o Gepeto. Ah, Olha que que lindo, ótimo, lindo. não é demais? E aí os temas partem de Então, você ou da Maurício de Souza Produções? Como é que funciona essa parceria? não, eles colocam assim, por exemplo, nesse último projeto da coleção Bem Me Quer, eles queriam uma coleção para trabalhar as habilidades socioemocionais, porque assim, agora virou lei, né? Até o ano passado, 2020, tinha que ser aplicado em todas as escolas. Então, com a nova Base Nacional Comum Curricular, as habilidades socioemocionais têm que ser trabalhadas em sala de aula, desde os pequenininhos até ensino médio. E aqui o gancho com as histórias facilita muito o professor, porque eu já coloco assim bem mastigado também nos manuais, nas palestras, nas lives que eu dou, o que cada história trabalha. Então, assim, se eu quero trabalhar empatia, eu vou direto trabalhar com patinho feio, por exemplo. Bom, a gente vai precisar fazer uma pausa, daqui a pouco volta a conversar. O Iluminuras vai para um rápido intervalo, mas já já a gente está de volta. Fique conosco. O Iluminuras está de volta e hoje eu converso com a psicopedagoga, arteterapeuta e escritora Paula Furtado. Bom, Paula, você dá palestras e consultoria para os professores, né? Falta especialização ainda, Paula, desses profissionais no que diz respeito ao potencial das histórias na produção do saber? Sim, falta. Eu ainda vejo em muitas escolas que eu assessoro que o professor ainda usa a história, sabe, naqueles 5 minutinhos finais que ele pega o livro e fala, ai, deixa eu ver aqui que história que eu posso contar. Quando é um pecado, às vezes a criança vai para casa sem ter o final feliz. E isso não pode acontecer, nem na escola e nem em casa. Então, eu falo muito para os pais também. Não deixem a criança sem o final feliz. Se ela adormeceu, contem até o final, porque ainda está ligado, né, o inconsciente, e eu tenho que garantir aquele final feliz para ele ter uma noite de sono, assim, boa e tranquila. Então, às vezes, falta esse recurso esses cursos mesmo, essa atualização de mostrar que, além da parte pedagógica, instrutiva e de recreação, é uma ferramenta terapêutica. Então, eu friso isso em todas as palestras, todas as lives, todos os cursos que eu dou. Eu falo assim: se a gente equilibrar o aluno emocionalmente, o nosso filho, o resto flui, né? A aprendizagem flui se eu estou bem. Você citou aí algumas vezes o final feliz. Então, esse final feliz para a criança, ela funciona como um lugar seguro. Ele funciona, né, no caso? Exatamente. E para o adulto também, né? Porque muitas vezes, assim, no filme, se não tem o final feliz, a gente não sai com aquela sensação de bem-estar, né? O filme pode ser lindo, mas não tem aquela situação. E o final feliz não é ilusório, né? De falar, ai, nada de mal vai acontecer. Porque acontece muita coisa ruim nas histórias, né? A Branca de Neve já perde a mãe no começo, a Cinderela também, o Rei Leão perde o pai.
E, na verdade, a gente tem que preparar a criança, esse encontro, para falar que eles sobrevivem apesar de tudo, né? Mas sempre o final, ele tem que dar aquela sensação de bem-estar. Então, muitas vezes me perguntam isso nas palestras. Ah, mas esse final feliz não é mostrar para a criança que tudo vai sempre... Mas é lógico que eu tenho que mostrar um caminho de possibilidades de alcançar o final feliz, mas isso não quer dizer que é um mundo cor-de-rosa. De certa forma, poderia transformar, deixar a criança mais resiliente até? Sim, com certeza. Todos os contos, na verdade, eles mostram essa resiliência, né? Porque, olha, na Bela e a Fera, por exemplo, a Bela tem que se adaptar a um novo lugar, aí ela vai transformando a Fera aos poucos, mas ela teve que ou ela se adaptava ou ela ia viver infeliz para sempre ali na situação. A Cinderela também. A Cinderela, no começo, eu mesma não gostava muito da Cinderela. Eu achava que ela só ficava esperando ajuda mágica, né? Aquela coisa de... Parecia uma coisa mais submissa, né? Ficar trabalhando para a madrasta, para as irmãs. Mas aí, quando eu fui vê-la no original, eu comecei a gostar da Cinderela, porque ela trabalha exatamente a resiliência. Quando eu não posso mudar as coisas, eu vou me adaptando, mas não com aquela sensação de que nunca vai mudar. Tanto é que ela consegue a transformação, né? A jornada do herói é exatamente aquele que sofre transformação. Nós falamos muito do público infantil, mas você transita muito bem no universo dos adolescentes. Vou citar aqui os livros Ler para Crer e Me Adolescente. Quais são os desafios para esse público e como é que você faz a adaptação da linguagem? Então, eu também tenho muito adolescente em consultório, né? Eu tenho, assim, o gostoso de lá na arte terapia e na psicopedagogia, que eu tenho criança de 4 anos e tenho adolescentes, mas eu tenho uns grandes também. Eu tenho uns que estão na faculdade, 24, 25, que a arte terapia dá para pegar todas as idades, né? E eu sempre faço histórias com eles e também a arte terapia. Na verdade, esse adolescente eu fiz com dinâmicas que eu fazia em consultório também. Então, esse livro é como se eles estivessem escrevendo o livro da vida deles. Então, eu vou conversando e tem muito lugar no livro para eles escreverem também. E eu pus Me Adolescente porque ele já vem com aquele estigma, né, de aborrecente, aborrecente. Então, termina mexendo bastante com a autoestima deles. Então, eu pus o Me Adolescente para fazer uma brincadeira aí com a palavra do adolescente e da palavra. E o Ler para Crer também é um... Tem o que conta o conto, tem outros que eu fiz nesses que foram organizados, né, coletâneas, que também, aí são contos, é muito mais fácil assim também escrever, porque o conto pode tudo também, né? Pode aquela coisa mais fantasiosa, mas que dá para adolescente, dá para criança. Tem o que chama Caraminholas na Cachola, vou mostrar, que é sobre ansiedade. Então imagina o que Nossa, pode ser usado também um tema tão para gente. atual. Olha esse aqui. Caraminholas E na cachola. esse eu fiz para o meu filho. Até a Maurício deixou, o personagem é o Fernando, que é o meu filho mesmo, o Nando, e era aquele que sempre punha caraminholas na cachola, né? Então eu vou ensinando essa coisa da... Aí eu faço toda uma brincadeira que ele ouviu que ele estava com caraminholas na cachola, depois falaram que era minhocas na cabeça, e aí ele achava que ele literalmente estava com minhocas na cabeça. Então eu fiz toda essa brincadeira. Aí depois tem uma parte na explicação do final do livro que mostra que a minhoca é a mesma coisa que o pensamento ruim. E aí explica que o que faz para a minhoca desaparecer é não alimentá-la. Olha aqui. Então, se eu sim. alimento o pensamento ruim, eu estou alimentando a minhoquinha. Então, para ela desaparecer, eu tenho que parar de dar esse alimento. Então, fica muito bonitinho. E quando eu faço com adulto, depois eu peço para escrever todas as caraminholas, o adolescente também.
e a gente queima o que ele escreveu das caraminholas, né? Então tem toda aquela brincadeira que eu faço que o nosso cérebro não distingue se é real ou se é imaginário. Quando a gente tem um pesadelo, o nosso corpo reage como se fosse real, né? Então é a mesma coisa com as nossas caraminholas. Quanto mais a gente deixá-las dentro da cabeça, mais elas vão fazer a gente acreditar que aquilo é real. Paula, suas obras são reconhecidas internacionalmente. Você tem inclusive uma estrela na Calçada da Fama, na Feira do Livro, em Frankfurt, não é isso? Como é que funcionam as adaptações desses livros, dos seus livros em outros países? Elas seguem as peculiaridades de outras culturas? Como é que é? Seguem, mas essa daí eu acho que teve pouca adaptação. Eles queriam mesmo em cima dos originais, então como a obra já estava muito em cima dos originais, ela terminou sendo quase que traduzida só, né? Bom, o nosso tempo está chegando ao fim, mas antes da gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do seu material, né? Como é que você consegue trazer leveza para os seus livros, de forma que eles fiquem de fato agradáveis, palatáveis para a criança, você tendo tanta profundidade, tanto conhecimento? Na verdade, assim, até os temas mais difíceis dá para a gente transformar em temas leves, porque eles estão ali, não dá para a gente ficar escondendo que a coisa acontece, né? Às vezes eu recebo, outro dia eu recebi o vídeo de uma menininha que era um livro sobre luto. E ela me mandou um vídeo assim super fofo no YouTube, e ela mandou assim: "Ô Paula Furtado, por que você na história do cachorrinho o pai morre?" Aí eu falei: "Nossa, a mãe é esperta, né? Ela deixou para eu explicar o luto para a menina." Nossa. Aí eu mandei o vídeo de volta falando que as histórias ajudam a gente, porque às vezes as pessoas não perdem cachorrinho, não morre o cachorrinho, não quebra um brinquedo, que as coisas tristes não acontecem só na vida, acontece na história também. Eu expliquei isso de uma maneira Nossa, ela me mandou agradecendo, disse que foi ótimo, a mãe adorou porque eu expliquei a questão da morte, né? Porque existe, né? E a gente tem que colocar, a gente não pode garantir um mundo colorido para a criança só, mas dá para trabalhar de uma maneira assim leve. É só a gente vai utilizando os animais, vai falando a nossa verdade, né? A gente não fica floreando, mas a gente coloca de uma maneira tranquila, mas a gente não finge que ninguém morre, porque não existe isso, né? Ela vai perder o avô, a avó, às vezes perde a mãe, o pai. Então, a gente tem que garantir essa segurança de que, apesar de tudo que possa acontecer, ela vai sobreviver. E, às vezes, o luto não é só aquele luto físico, né? Às vezes, o luto pode ser também sabe, eu perdi a minha amiga, foi morar em outra cidade. Ela tem que estar preparada para essas perdas, né, que acontecem no dia a dia. Eu perco a minha professora quando eu mudo de ano e eu vou para outra classe. Então, são várias perdas e que, se forem encaradas de uma maneira tranquila, a criança também encara. Paula, muitíssimo obrigada pela sua entrevista, por ter compartilhado tanto conhecimento, e mais sucesso para você e parabéns pelo seu trabalho. Imagina, eu que agradeço, o papo foi muito gostoso e estamos aí, às ordens. Obrigada. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Para rever esta e outras edições, basta acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Até a próxima. Tchau.